olha só, hoje é o Dia Mundial das Zoonoses. Você sabe o que é? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% das doenças infecciosas humanas e 75% das doenças que infectaram os seres humanos nas últimas décadas têm origem animal, né, Nath? É isso mesmo, e cada vez mais comum que doenças mudem de espécies e se espalhem na população em meio ao crescimento das cadeias de agricultura e abastecimento alimentar. E hoje esse é o tema do nosso quadro Momento Saúde. E quem está aqui com a gente hoje é a Beatriz Paulucci, que é bióloga e vai tirar todas as nossas dúvidas referente às zoonoses. Bia, prazer ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite. Ai, muito legal. Muito legal. Bia, conta pra gente o que é as zoonoses? O que são as zoonoses? Então, as zoonoses, elas são doenças ou infecções que elas podem ser transmitidas tanto de animais para seres humanos, quanto o caminho contrário, né? De humanos para animais. Olha. E através do contato ou diretamente com os animais, ou através de vetores, né? Que fazem como se fosse um meio caminho, né? Um transporte entre dois hospedeiros. Ou então através do meio ambiente também. E esses vetores seriam o quê? Insetos? Podem ser ou moluscos, ou artrópodes, ou até algum veículo, por exemplo, até um objeto pode servir de vetor para transmitir Olha só. e fazer essa ponte, sabe, entre dois hospedeiros. Nossa. Nós tivemos recentemente algumas mortes aqui em Campinas com a febre maculosa. Febre maculosa é considerada uma zoonose. Sim. E como que ela age, assim? Porque a gente vê que tem capivara. E aí, como que a pessoa pega carrapato? É uma bactéria? O que é? Um vírus? Isso. É uma bactéria, é a Rickettsia rickettsii. E é uma bactéria que ela infecta o carrapato. Desculpa, o carrapato é o Rickettsia. E pela saliva do carrapato, ele consegue transmitir na picada, né, para nós. Então, assim, e para as capivaras também, né, para os mamíferos em geral. E por que a capivara é a mais afetada? Então, na verdade, a gente vê bastante, né, bastante casos com a capivara, porque é um animal que está bastante no nosso convívio. Mas não é a capivara a grande vilã, igual a gente acaba pensando muitas vezes. Mas mamíferos, no geral, são bem acometidos e como a capivara ela está presente bastante assim, em regiões que a gente habita, né, assim, perto de cidade, também parques, em áreas com bastante vegetação. Ela acaba sendo, né, esse grande reservatório. E colocam ela como a vilã, mas na verdade, como Sim. você disse, não é. E assim, falando de animal, falando de capivara, quais animais poderiam transmitir essas zoonoses para nós? O próprio cachorrinho em casa poderia? Sim. Jura? Na verdade, a maioria dos animais, assim, eles podem ser uma fonte de transmissão. Mas dependendo da doença, ela pode, assim, ou a bactéria, ou o protozoário, ou o vírus, eles podem ter preferência por algumas condições que aquele organismo prefere. Então, algumas doenças são mais acometidas em felinos, outras em suínos, outras em roedores. Mas não tem, assim, animais que eles são, aquela espécie assim, somente ela que vai causar a transmissão de alguma doença. Nossa, No geral, assim, vertebrados podem ter, podem ser infectados e aí transmitir para nós com o contato direto. São mais suscetíveis. Sim. E você pode citar algumas zoonoses mais famosinhas, assim, que o pessoal conhece em casa? Porque às vezes a gente acha que é uma doença, mas é uma zoonose. A gente nem imagina, né? Então, em casa, muita gente tem gato, muita gente tem cachorro, e eles são muito famosos por transmitir a raiva. É verdade. Através da secreção, né, da saliva, então, por arranhadura, por mordida, ou até às vezes pela saliva, pela lambida, né, eles conseguem passar a saliva. Olha, eu não sabia que até com a arranhadura você pega raiva. Sim. E assim, eles pegariam essa raiva como? Indo em passeios na rua ou não? Qual o cuidado que eu posso tomar com o meu cachorrinho, com o meu gatinho, eu que estou em casa? O cuidado principal é a vacina antirrábica. Tanto eles quanto a gente. Sim, assim que eles nascem, já tem todo o preparo com vacinação. Sim, sim. E qual mais que a gente tem? De doenças, Isso. no geral. Além da febre maculosa, né, que está em bastante relevo, bastante relevância, o próprio Covid também, né, porque ele vem do vírus.
outras doenças famosas, né, que criaram grandes epidemias, pandemias, tem o ebola, tem o sarampo também, a própria gripe. Doenças como a leishmaniose, igual comentou no VT antes, né? Sim. A doença famosa que as pessoas costumam chamar de doença do gato, né? A toxoplasmose, que na verdade, coitado, o gato não tem muita culpa nessa história. Porque é uma doença que ela acomete felinos. O felino, na verdade, ele é o transmissor, porque só nele que o agente ele consegue completar o seu ciclo e aí passar para nós. Mas assim, os animais, no geral, eles também podem pegar essa doença. Só que os felinos são os únicos que conseguem passar pra gente. Entendi. E tem todo aquele mito também, né, de mulheres grávidas que tem que tomar cuidado com ter gato em casa. E na verdade isso é um tabu mito. mesmo. Isso é real, porque, por exemplo, a minha mãe pegou toxoplasmose. Jura? E juro, quando ela estava grávida. E hoje em dia ela fala, hoje em dia ela tem gato na casa dela, ela sabe que é um mito. Sim. Mas as pessoas que estão em casa, às vezes, não sabem que é um mito. Não sabe. Né? Pode ter o gatinho sim, né, Bia? Não tem que desfazer do animal por conta disso. Claro que tem as vacinas hoje, gente, Sim. justamente para não deixar acontecer. Né? E realmente tem que ficar de olho, tem que vacinar. As pessoas ignoram as vacinas, mas tem a vacina por quê? Por uma boa causa. Claro, né? tem que ficar atento às vacinações e tudo mais, a carteira de vacinações. E assim, pra finalizar, por que o dia 6 de julho foi escolhido? Que no caso é hoje, por isso que a gente trouxe essa pauta. Eu acho super importante, principalmente porque veio de uma leva, né, da febre maculosa, enfim. Por que o dia 6 de julho foi escolhido? Então, o dia 6 ele foi escolhido para relembrar, né, todo esse combate às zoonoses, porque lá em 1885, o cientista francês Louis Pasteur, ele foi o primeiro a administrar a vacina antirrábica num jovem que foi mordido por um cão e pegou essa doença. Nossa. Então, ele foi o primeiro a administrar e desenvolveu a vacina também. Marcou esse dia pra gente lembrar, né, dos cuidados, da prevenção, o quanto isso impacta. É um marco. Com certeza. Bia, adorei você aqui com a gente. Bia. Muito Posso obrigada. fazer um comentário? Claro! Eu falei um nome errado antes, Claro. porque são muitos nomes. Eu imagino. Mas sobre a febre maculosa, o carrapato, ele chama o carrapato estrela, o micuim, e tava certo. A bactéria, que é o Rickettsia rickettsii, que eu tinha falado. Ah, é muito nome. Muitos nomes. Não, eu imagino. Não sei como você consegue guardar tudo. Nem eu, porque a gente não guarda nada, viu? Isso aí, Bia. Obrigada, Obrigada, Bia. viu? Eu que agradeço. Adorei você aqui com a gente.